E a gente vê... Quem matou vai perecer pela faca, quem fez sofrer vai aprender a cuidar para evoluir. Os médicos da guerra que mataram em outra guerra salvaram várias vidas na pandemia. Né? Pelo processo ou da reencarnação, ou da influência espiritual, do que você quiser que seja. É aí que entra um contraste muito grande entre duas visões, né? Uma egóica e outra transcendente, que seria o caso de Jesus e Judas, por exemplo. Judas, ele era um revolucionário, né? E ele achava que a sociedade tinha que mudar pela revolução, talvez tipo um marxismo, por exemplo, né? Guerra, conflito, criação de um líder que pudesse conduzir aquela massa numa revolução e mudar a situação. E ele tentou empurrar Jesus nisso, ele viu em Jesus esse potencial, né? Esse é o homem, é o nosso Messias, o Messias terreno, né? Judaico, que poderia mudar o mundo. E como ele não se decidia, talvez Judas tenha pensado assim, ele não tem noção do poder que ele tem. Vou dar um empurrão aqui para ver se a coisa acontece. Aí entregou ele, né? Achando que ele... Isso é uma interpretação minha, né? É uma visão que eu tenho desse processo. Eu concordo. Ele achou que Jesus, com esse empurrãozinho, ele ia ter que reagir, porque ele não iria se deixar matar. Então era a hora de... Era só o que estava faltando, empurrar ele para ele poder tomar uma atitude. Quando Jesus não tomou essa atitude e se entregou e foi massacrado, o Judas pirou, né? Ele disse, puxa vida, nem era o que eu pensava, e eu ainda fiz um mal tremendo ao meu melhor amigo, aquele homem que eu amava, né? Então, ele pirou e teve que se suicidar. Depois ele foi resgatado porque Jesus compreendeu, né, a inocência dele, né, a imaturidade, o processo, mas não odiou ele, entendeu a profundidade, né, do que Judas era. Já Jesus, ele tem uma parte no filme, aquele filme de... não, o nome do filme é aquele filme bem violento de Jesus, né? Sei, do Mel Gibson. Do Mel Gibson, exatamente. Que quando ele está na pior situação, carregando a cruz, todo esfarrapado, ensanguentado, esgotado, derrotado, ele olha para a mãe dele e diz, olha aí, mãe, tá vendo como eu venci o mundo? Quer dizer, é um contraste, né, enorme entre o ego... Ele está super seguro, né? Ele não tem medo nenhum. E ele venceu o mundo porque ele venceu o ego. O que ficou pregado na cruz ali foi o ego dele. Quer dizer, aquele jovem de 30 anos, com tudo pela frente, cheio de poderes desenvolvidos, conhecimentos, né? A tentação, inclusive, que ele sofre é essa, tipo, chega o tentador, né? Que é o ego, né? E diz a ele, você pode ser muito poderoso, você pode possuir riquezas, poderes. Por que você vai perder tempo aí com essa besteira de pregar o amor? Vá aproveitar o poder que você tem, gozar a vida. E aí Jesus diz, eu não vim para isso, minha missão é outra, né? Eu não vim para... Meu reino não é desse mundo, não é aqui que eu quero colher meus frutos. Eu quero colher o fruto no mundo real. Então, ele quando se entregou ali na cruz e se deixou massacrar, ele disse, pode acabar com o meu corpo, porque isso aí é só corpo, não é nada. Vocês vão ver que depois de 3 dias eu vou aparecer aqui para vocês são e salvo. Então, ele deu o exemplo, se deixando massacrar, deixando o ego ser estraçalhado e pregado. E dessa forma ele venceu o mundo, né? Enquanto Judas achava que ele venceria o mundo se ele se tornasse muito forte, poderoso, tivesse armas e matasse o inimigo e estabelecesse o reino de Israel poderoso, como até hoje, né? Esperam que aconteça, né? Então, é muito disso. Jesus ele é o símbolo de não ter ego, né? Ele fala o tempo todo, ele estava super seguro disso, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele estava profundamente consciente dessa conexão dele com o Pai, que talvez seja isso que a gente experimente na EQM, temporariamente, né? Que ele estava assim o tempo todo, ele estava perfeitamente vinculado a isso e não tinha medo nenhum, né? Eu acho que talvez a cura nossa seja essa, a cura que a humanidade precise, seja de
não ter mais medo, né? O medo, esse medo tóxico, que é o medo das regras sociais, dos padrões sociais, que ao invés de organizar a sociedade, parece que tem feito as pessoas se afastar cada vez mais umas das outras. Eu acho que passou do limite, até um certo limite estava bom, mas eu acho que já está passando do limite, assim, esse isolamento. Agora, realmente, você que tem essas duas visões, você tem a visão histórica, tem a visão sociológica, e tem essa visão espiritual. Você tem condições de ver claramente nos processos históricos, né, como eles evoluem. Por exemplo, o marxismo, né, que esperava ingenuamente que quando os operários assumissem o poder, eles iam continuar com a mente de operários, iam fazer a igualdade prevalecer. Ele não percebia que quando o operário assume um poder, né, econômico, ele deixa de ser operário e passa a ser empresário. Ele vai pensar como um dono dos meios de produção, já não é mais operário. E a ingenuidade dele achava e dessa forma ele iria mudar o mundo. Só que é uma visão de Judas, né? Assim, de quando você tiver o poder na mão, você vai fazer a igualdade, você vai fazer a justiça aqui nesse mundo. Ele não contava com as estruturas perversas do ego, né? As astúcias, né? As astúcias do ego. Quer dizer, não é dentro do ego que você vai mudar o mundo egóico. Você só muda se você sair, transcender o ego, entender. Agora, isso não é um processo fácil, não é? Muita gente diz, não, Jesus conseguiu porque ele era Jesus, ele era Deus. Eu não, eu sou um pobre humano, né? Não, mas Jesus ali, ele encarnou num homem, ele era completamente homem e completamente Deus, assim como nós. Essa semana eu ouvi de alguém, eu não sei, porque eu tenho assistido muito o seu canal, mas eu acho que não foi aqui não que eu assisti. Alguém falando do 11º mandamento. E aí eu nunca tinha visto por essa perspectiva, dizendo que quando Jesus falou os 10 mandamentos, acho que no Evangelho de Lucas, aí um jovem perguntou para ele, Senhor, e se eu já cumpro os 10 mandamentos, o que mais eu tenho que fazer? Aí ele fala o 11º, que é desapegar, né? Eu acho que o ego tá disso, a gente está muito preso, assim, eu tenho medo, eu não posso falar isso, porque o que vão dizer da minha condição de psicólogo? Ou o que vão dizer da minha condição de pessoa da sociedade? Né? O que vão dizer de eu estar falando dessas coisas? Vão falar que eu estou louco. Então, assim, a gente está muito apegado a uma estrutura artificial que a gente criou de papéis que não são a nossa essência. E se a gente não abrir mão disso, a gente nunca vai se conectar com essa essência. A gente vai ficar sempre nessa casca, se defendendo das pressões da sociedade, sem conseguir arriscar o mínimo, né? Eu acho que a análise, ela tenta fazer isso, ela tenta aumentar o repertório do ego, porque o ego da pessoa, quando chega em análise, está muito restrito, né? Quando você aumenta o repertório de atitudes, você amplia um pouco, mas talvez ainda não seja só isso, a gente precisa ultrapassar esse limite, a gente não ter repertório para ego nenhum, não ter medo e arcar com as consequências disso, pagar o preço de se conectar com a sua essência, com aquilo que você é, deixar você ser você mesmo. Pronto, então, quando a gente vê aquelas tradições orientais, né, que procuram se despojar de todo o ego, de todo desejo desse mundo, né, que os orientais, né, eles falam que a grande desgraça do mundo é o desejo, é você desejar coisas desse mundo. Aí isso faz com que você se apegue a ele. E enquanto você se apega a ele, você está apegado à identidade do seu ego também, né, como corpo, também como alma, né, porque existe uma diferença aí, existem níveis, né, espírito, no caso, puro, que é a centelha divina, essa não precisa evoluir, né, ela já é tudo, já sabe de tudo. Mas quando ela se fragmenta em alminhas, ela começa um processo de evolução. Mas aí quem está evoluindo não é o espírito, a centelha divina, é a alma. Quer dizer, aquele personagem que foi criado, que reencarna, né? Aprende uma coisa nessa vida e volta para encarnar naquela e na seguinte, e vai evoluindo até que ele se unifica com o seu eu superior, que é justamente a centelha divina. Então, é uma brincadeira, né, que a existência faz, porque isso não foi criado. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Ele sempre fez isso. Então, é como a chuva, por exemplo, que ela é obrigada a virar, a se evaporar e subir para o céu, formar as nuvens, e depois descer em forma de água, e correr pela terra, e correr pelos rios, ter as quedas nas cachoeiras e nas profundidades do oceano, depois subir de novo. Isso é um processo ininterrupto, né? E que não foi
Assim, a gente pode comparar com a questão do Espírito de Deus, né? Ele já é tudo, ele já é puro, ele já é pleno, mas ele desce para a matéria. E quando ele desce e se fragmenta em alminhas, essas alminhas vivem um processo de evolução e se reúnem com ele de novo. E depois caem de novo. Isso é uma coisa eterna, nunca teve início, nunca vai ter fim. É uma ilusão a gente achar que essa aventura vai ter fim. Pode ter fim aqui no planeta Terra, quando o planeta explodir, o próprio Sol vai engolir o planeta, né? Mas isso vai continuar em outros planetas. Então, a vida borbulha o tempo todo e nesse processo, ininterrupto. Eu pensava isso, e as experiências de EQM me mexeram muito para pensar sobre isso, porque fica parecendo assim, então parece que é uma brincadeira. Qual seria assim, né? Como você falou assim, é uma brincadeira. Mas aí quando eu começo a pensar, o exemplo que eu consigo pensar melhor é, por exemplo, a minha orelha, ela é um conjunto de células. Eu não sou a minha orelha. As minhas células fazem parte de um conjunto que eu administro, mas são pequenos seres. Eu não quero que ninguém corte a minha orelha. Eu quero conservar ela aqui, deixar ela aqui, tá bonitinha, do jeito que tá grandinha, vai crescer mais, porque eu tô ficando mais velho, né? Vai só crescer. Mas deixar ela aqui. Então, a gente não tem um cuidado, por menos cuidadoso que a gente tem com o nosso corpo, a gente não tem um certo amor a esse grupo de... A preservar né? ele, né? A gente preserva. Então, eu acho que é a melhor analogia para a gente pensar de como está Deus para nós. Assim como eu cuido do meu cachorro, eu quero que ele esteja bem. Quando ele adoece, eu fico com dó, quero cuidar, então, essa experiência também, eu já tinha muita conexão com a natureza, mas depois disso, parece que a minha conexão com as plantas e com os animais e a forma como... Eu sempre tive assim, eu chego num lugar, o cachorro vem me cheirar. Eu chego num lugar, tem gato, o gato vem sentar perto de mim. Então, eu já tinha já atraía, assim, parece que tem pessoas que... É uma energia, né, que ele se identifica. Tem pessoas que expulsa, tem pessoas que parece que atrai, porque já tem, parece que é afinidade. Mas agora parece que ampliou isso, assim, a minha conexão. E pensar que nós todos somos um, que quando você falou as questões que você falou, você me ajudou a crescer minha visão sobre a vida, né? Que nós todos estamos interconectados, que a gente está evoluindo juntos, que eu não preciso ficar com medo, porque o Thomas Hobbes, eu faço confusão na hora de explicar, um fala que o homem é o lobo do homem, e que a gente precisa, que a sociedade nos corrompe. Mas eu acho assim, que se o homem pensa isso, é porque o homem é bom. Né? Se o homem pensa que a sociedade corrompe alguns, porque ele quer uma sociedade boa. Então, a gente precisa confiar no homem. A gente precisa confiar que eu não preciso desconfiar totalmente do Paulo. Eu sei que ele tem as limitações dele, porque ele é um ser humano, está encarnado como eu, mas a essência dele quer o bem. E ela vai produzir o bem, mais cedo ou mais tarde. Então, não preciso estressar muito com... Não, e aí por isso... captar o melhor das pessoas, né? Você consegue atrair o melhor. Já percebeu que tem pessoas que relacionam com outras, que elas eram uma antes do relacionamento, depois elas são outras? Umas ajudam as outras. Tem umas que despertam o seu melhor, tem outras que despertam o seu pior. E tem mais, essa que desperta o seu pior não é má, porque é bom que ela desperte, você precisa se conhecer. Agora, você pode não gostar do que você está descobrindo sobre você, e por isso que você não gosta daquela pessoa, né? Tipo assim, é como se fala, quando você fala mal de uma pessoa, é porque ela está revelando algo sobre você mesmo. E é justamente isso. Ela está fazendo brotar em você algo que você não gostaria que brotasse. Você não se sente bem em se ver, por exemplo, irado, em se ver seduzido, luxurioso, né? Aí você fecha os olhos para aquilo, mas aquilo está dentro de você. E ela está lhe ajudando a fazer você se autoconhecer. Mas você não gosta de ver aquilo. Então, o mal, né, a sedução, aquilo que faz despertar em você o pior de você, está lhe ajudando. Agora é desagradável. É a sombra. É um dos arquétipos de Jung também. A sombra é aquele lado que você não quer ver. Exato. Mas você, enquanto não encara isso, você não se conhece e também você não supera isso. Não. É como, digamos, um tumor que, enquanto ele não amadurecer e aquele interior dele, né, purulento, não for expulso, ele não sara. Ele só vai ficar doendo, você vai querer evitar tocar nele, porque ele é dolorido. Mas quando ele fica maduro, aparece aquele olhinho, estoura e sai, né? Aí você pode até espremer um pouco, ajudando.
aquilo ali cura, e você deixa de sentir dor. Então, Deus jamais poderia condenar uma pessoa por um mal que ele fez, porque faz parte da existência, faz parte do processo. A compaixão divina, né, de compreender o pecador, né, como aquele caso que Jesus disse a mulher, que traiu o marido, né, como é que se diz, o pecado da... Tá vendo que a minha mente está cansada, eu não dormi essa noite, as palavras demoram a chegar, né? Não, e a Palavras simples. Nossa biblioteca está ficando muito grande, é difícil de achar os termos. Eu também Mas é os termos mais simples, né? A mulher que trai o marido tem um nome, adúltera. As palavras simples estão fugindo da minha cabeça, porque meu netinho hoje me consumiu as energias. Eu passei a noite acordada ajudando meu filho e tal. Mas não tem problema, a gente se entende a si mesmo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus perdoou ela porque ele não poderia condenar. Como é que ele vai condenar uma pessoa que está em pleno processo evolutivo, uma pessoa, digamos, uma alma, né? E ele sabe que aquilo é um momento da existência dela, que ela tem o direito de viver, apenas ele só tem o dever de orientar e dizer, olha, vai e não faça mais isso, porque isso vai prejudicar vocês. Você experimentou o fruto da sua ação. Você não deve repetir mais isso. Isso tem essa consequência. Se você não quiser mais aquela consequência, pare de fazer isso. Em outras palavras, ele disse, vá e não peques mais. Quer dizer, não cometa mais esse mesmo erro, porque vai acontecer a mesma consequência. Então, o papel divino é lançar luz, né? Por isso que Jesus é a luz do mundo. Ele disse que nós também éramos, né? Se a gente seguir o que ele ensinou, a gente também se torna luz, porque a gente vai lançar luz sobre a escuridão do ego. O ego, como você falou, é frio e escuro. E as experiências são luminosas. E as experiências são luminosas. Então, esse é o papel do nosso trabalho, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está lançando luz sobre a escuridão do ego, e a nossa esperança é que a gente dê uma pequena contribuição para a evolução da consciência humana no planeta, mas a gente não pode ter a ilusão de que isso acontece da noite para o dia. Isso é um processo muito longo, e como você também sabe bem, o que evolui mais lentamente numa sociedade é a mentalidade, né? Pode, digamos, a ciência produzir coisas fantásticas, robôs, viagem a outros planetas, carros que voam, né, combustíveis, mas a mentalidade humana é o que menos tem velocidade para evoluir, para se mudar, né? É o mesmo homem com mais tecnologia, isso é um perigo também, né? Com mais poder tecnológico, o mesmo homem de milhares de anos atrás. Um ego muito forte, com muito poder, pode estragar muito. Pode, mas esse estrago é necessário, faz parte. Vai ter que ser reconstruído. Digamos que esse mundo, né, se acabe pela mão do próprio homem, como a gente sabe que pode haver um grande processo destrutivo, essa guerra que está acontecendo aí lá na Ucrânia, por exemplo, cada dia mais aumenta a tensão, vai se envolvendo outros países, em vez de desarmar, eles vão se armando cada vez mais. E isso tudo, como dizia Jesus, é necessário que aconteça. Só assim a gente vai entender, quando acontecer, que não é por aí, né? O caminho não é esse. E quando você diz, nós ainda estamos muito amarrados com a mentalidade científica, né? Por exemplo, tem quantos psicólogos aí que jamais iriam se expor falando que acreditam na transcendência, porque isso não é científico. E aí, como fica a credibilidade diante dos seus pares, né? Mas eu tenho uma visão assim sobre a ciência, que eu não sei se você compartilha comigo, mas eu vejo que a ciência ela é um avanço, né? Mas se a gente pensar a nível de história, ela ocupou o lugar da igreja. Exato. A igreja, na Idade Média, era responsável pelas trevas da humanidade, né? Uhum. E a ciência, desde que você a coloque nesse lugar, como ela não diz que ela é infalível, ela diz que ela evolui. Uhum. Mas enquanto não vier outra prova, aquela prova dela é absoluta. Então, até onde eu cheguei, eu mando, né? Até onde eu cheguei, Então, esse tipo de ciência que a gente acha que ela é totalmente isenta, a ciência disse que existia racismo, né? Existia um pseudo-racismo científico, que hoje a gente chama de pseudo, mas na época ninguém falava que era pseudo. A Europa inteira viveu isso. César Lombroso media, né, as partes do corpo para detectar possíveis criminosos, e uma das questões que ele analisava era a cor de pele. Então, a ciência já disse que
a Terra era o centro, depois o Sol era o centro. Agora a gente sabe que não tem centro, né? Uhum. A gente já ultrapassou o limite. Qualquer lugar do universo é o centro do universo. Né? Então, assim, e quantas vezes a gente desfala? Então, só que a gente sobe num banquinho e acha que ele é a verdade absoluta. Não, ele é só um banquinho, tem outro maior, tem outro maior. O problema é a gente estagnar naquele momento e fechar para qualquer outra coisa. Né? Então, assim, e eu acho que isso tem muito a ver com esse nosso ego, porque a gente tem medo do novo. A gente tem medo do que possa... de ter que quebrar o banquinho e construir outro, porque aquele banquinho não tinha nada a ver com o que eu estava achando que era, né? De eu ter que reconstruir e começar do zero. Agora, mas historicamente, essa coragem. A gente tem várias dimensões, tem a dimensão individual, tem a dimensão coletiva, né? Individualmente, a gente tem nossas ilusões, a gente tem nossos projetos, nossos planos, nossos desejos, e é preciso que cada um desses seja, digamos, cada ilusão dessa se torne uma desilusão. Isso é sempre doloroso, né? Você achar, por exemplo, quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz. Aí você ganha um monte de dinheiro e vê que aquilo ali não fez você feliz. É uma desilusão, mas é uma experiência que você precisava passar, né? Para você poder desconstruir aquilo, partir para outra tentativa, e assim fica. Então, coletivamente, também a humanidade passa por processos ilusórios. E um deles ainda não passou. É esse que nos amarra a questão da ciência como saída para o problema humano, né? Que é o positivismo, começou lá no século XIX, mas a gente pensa que ele passou, ele ainda está muito presente, ainda nos move na direção de que a gente acha que a ciência vai resolver nosso problema. Tanto que a questão da EQM é estudada cientificamente, né? E eu não acho que seja por aí, tanto que eu digo que meu canal ele não faz nada, nenhum trabalho científico, ele não faz pesquisa científica, porque se eu quiser colocar o método científico e os paradigmas científicos, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então a gente tem que transcender esse positivismo, e isso aí é um dos freios, né? Que você mesmo disse. Eu só não evolui mais rápido porque eu sou muito positivista, tem muito, em outras palavras, muito lógico. Atrasa, né? A gente, atrasa. Eu não creio que a lógica esteja errada, mas não é só ela. Tem outras lógicas. Né? A gente pode ampliar isso. A lógica é como você diz, não é a lógica que está errada, é o limite que a gente coloca a ela. Aqui, baseado no conhecimento científico desse mundo. E na questão linear. Eu acho que dos grandes saltos talvez seja a gente pensar de modo radial. E não é um radial, porque para radial no bidimensional fica um círculo, né? Não é um círculo, é a esfera. É Deus no centro, todas as coisas gravitando em torno. E o tempo é a mesma coisa. Tudo está o tempo todo, e todas as coisas estão conectadas. Hoje, na hora que eu falei, eu me conectei a todos os momentos que eu vivi lá no passado. Eles estão todos conectados, e eles estão... É por isso que eu acho que o que eu senti depois da ayahuasca, durante um dia, foi igual que eu senti 7 dias, porque o que eu vivi fora do corpo, sem lembrar, só se conectou com a realidade agora, quando eu fiz a experiência. E aí o corpo... como a energia ela se transfere, né? Tem uma coisa em tratamento espiritual, na doutrina espírita, que se fala assim: as coisas se resolvem no perispírito e depois vão para o corpo. Tem um delay do perispírito para o corpo. E aí, por exemplo, você faz um tratamento espiritual com a pessoa, de cura, ela piora. É porque no perispírito saiu, aí expurgou no corpo. Ela piora um pouquinho para depois melhorar. Sim, é verdade. E a questão da morte é o contrário, né? Que era melhora antes da morte. É porque ele tem um primeiro contato lá, agora eu vou ficar só aqui. Aí o corpo dá uma melhorada, porque teve contato com aquela energia boa. E depois ele se desliga para sempre. Até a próxima. O grande problema a ser superado é justamente a gente entender, no caso de Jesus mesmo, Cristo, ele era humano, né? Você até chegou a dizer, ele não sentia medo, mas ele sentia medo, porque ele também estava encarnado. Tanto que naquela noite, né, antes da crucificação, ele sofreu, dizem que ele chorou lágrimas de sangue, pediu a ajuda dos discípulos que fossem com ele lá para o Horto das Oliveiras, porque ele não queria ir só, porque ele disse: olha, eu estou vivendo um momento de profunda angústia, por favor, venham comigo. Aí ele iria lá e dizia: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, né, esse processo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É justamente aí a luta entre o ego e o self, né? E o eu superior. O eu superior dizia:
que seja feita a tua vontade. O ego dizia, mas se for possível, afaste esse cálice. Essa angústia, o ser humano tem o direito de viver, né? Todos nós temos, Jesus viveu isso. Mas esse é um grande problema, né? A ser superado. Eu imagino que ele deva ter vivido de modo semelhante ao que eu vivi só que talvez de uma forma muito mais potencializada, ao que eu vivi na experiência. Eu chorava compulsivamente, mas era o meu corpo chorando, porque aqui nessa terra só tem essa expressão da dor maior. E com certeza, se Jesus tem esse projeto de amor com a humanidade, com certeza ele estava sentindo todas as dores dessa humanidade e o que aquela ação humana ia ter que passar para poder chegar, né, ao melhor. Ele estava vivendo tanto a alegria do Consolador quanto a dor do ação, né? O tempo todo, tanto que ele dizia, veja como eu venci o mundo, e depois ele dizia, Pai, por que me abandonaste? Justamente ele viveu plenamente a condição humana. Eu acho que o nosso defeito, e aí todas as pessoas que passam por EQM geralmente abandonam um pouco as religiões, talvez seja por isso. Porque a religião, ela, para tomar conta de Deus, para se tornar dona de Deus, né, e ser responsável por esse intercâmbio, ela afastou o resto da humanidade dele, né? E aí fez a mesma coisa com Jesus. Jesus tem que ser Deus no Concílio de Constantinopla, né? Transformou Jesus em Deus. Até 325, Jesus era humano, era homem. A partir dali ele tem que ser Deus. Por quê? Porque ele tem que estar distante, porque nós somos os intermediários de vocês com ele. Se ele for humano, todo mundo é igual. Isso aí nos atrasa, né? Porque a gente começa a dizer, não, Jesus podia porque ele era Deus, mas eu sou humano, eu não posso fazer isso. Mas não é assim. As EQMs, né, deuses, né? Estão querendo nos mostrar isso. Nós somos Deus e somos homem, e Jesus, que é nosso exemplo aí o mestre Salvador, ele era Deus e era homem, é tudo uma coisa só. Então, do jeito que ele venceu, a gente vence. Agora, não é fácil, porque ele sofreu uma angústia profunda, o medo profundo, a dor profunda, porque dói se livrar do ego. É como as dores de um parto. Né? Você naquela crise do parto, né, que meu netinho que nasceu hoje, minha nora passou por uma crise profunda antes de poder ter a alegria do nascimento, né? Então Jesus usava muito essa metáfora das dores do parto, né? Antes de uma grande transformação sempre há um processo doloroso e crítico, que é o caso do planeta Terra, né, que estamos passando agora, né? A gente vê a dor das transformações, dos impactos, mas sem passar por isso a Terra não se transforma. Ela obrigatoriamente tem que passar pelas dores do parto, né? Para poder se tornar algo mais evoluído. Para a gente transformar a Terra em uma situação melhor, né? Um lugar melhor para se viver, com menos sofrimento, menos dor, mais construção, menos destruição. Agora, eu falo isso com uma convicção tremenda, né? Mas estou no processo, eu estou passando por esse processo também, né? Eu sei que é assim, mas eu não saí do processo por causa disso. Apenas o processo vai se tornando um pouco mais fácil quando a gente compreende. Assim como o paciente que está diante do terapeuta, quando ele entende a origem do trauma, ele começa a ser curado, mas ele não fica curado instantaneamente. Ele começa um processo de cura a partir dali, mas é necessário passar por aquele ponto. Até porque o uso do cachimbo entorta a boca, né? A gente habituou há tanto tempo a agir de um jeito que depois você tem dificuldade de desapegar. Mudar hábitos, mudar valores, mudar conceitos e condicionamentos, né? Que a gente adquire desde a infância. A gente é condicionado a pensar de uma determinada forma e mudar isso é difícil demais. É um processo. Estamos na luta aí. Ninguém disse que era fácil. E eu acho que a gente está de parabéns. Estamos, com certeza. Aliás, você está mais de parabéns do que eu, tá? De netinho, o meu ainda não chegou, não, mas eu tô na fé que chegue. Que idade tem, Thales? Thales está com 26. 26. Não deu ainda o netinho, não? Não, vai casar esse ano. Mas eu já pois o meu já está com 32, né? Não, 33. Ele fez a idade de Cristo. Agora, 33, né? E deu o primeiro netinho. O primeiro e único, porque a esposa dele, tão nova, ela tem 28, mais ou menos, mas por ter tido pré-eclâmpsia, ela teve que fazer uma esterectomia, né? Teve que tirar o útero, porque o sangramento não parava, né? E para parar uma boa parte desse sangramento, os médicos tiveram que decidir tirar o útero.
Então, esse meu netinho, ele é pelo menos desse meu filho, vai ser o único, né? Não tem como. A não ser que ele é. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Tenho uma filha de 30 e esse rapaz de 33, né? A não ser que venha outro netinho pela minha filha, né? Mas por ele vai ser uma peça única. Eu continuo te acompanhando aqui no canal. Qualquer situação que a gente tem seu contato, qualquer situação que a gente queira comunicar, eu te falo, ou você fala. Exatamente. A partir daqui, a gente criou uma conexão. E você depois manda foto do bebê para eu conhecer, ou então posta no vídeo aí para a gente ver. Como eu falei muito dele nesse vídeo, na edição eu vou... Depende das noras também, as noras costumam botar de exposição. Não, tem, você tem razão, eu não posso expor. Qualquer coisa você me manda no particular, só para eu conhecer. É verdade, Aqui eu não vou poder expor, só posso botar a minha cara, né, de avô feliz, mas não posso botar a carinha do meu neto. Tá certo, Eduardo. Então foi um prazer enorme. Eu tenho até um irmão chamado Eduardo, também, é o mais novo. Ele está na faixa dos 50, nasceu em 72, 51, né? Vai fazer agora. É o mais novo. Eu vou fazer 60 esse ano. Nasci em 63. Eu sou de 76, eu sou mais novo do que ele, então, um pouquinho. Mas essa questão de idade é muito relativa, é só um corpo. A alma tem outra idade, né? Você parece ser uma alma bem antiga, mais do que a minha. É porque a alma, ela vive um processo. Como é? Bem rodado. A alma é aquilo que evolui, né? Vida após vida. E a alma, quando é antiga, ela já vem com um processo já bem adiantado, cada vez que ela vai encarnando. Agora, o espírito não tem para onde ir, né? Inclusive, se não existissem as almas, não existiria nada. Era tudo parado. Deus já era tudo e era nada. E nada se movia, nada acontecia. Para que haja o movimento, Deus tem que se fragmentar, tem que se transformar em pequenas almas que evoluem. Aí começa o universo a borbulhar em todos os seus níveis, né? Terreno, material, imaterial, está tudo evoluindo. Por quê? Porque Deus é movimento, como dizia, como percebeu muito bem, né, o Heráclito, né? Deus é um artista, né? Eu imagino assim que Deus é um artista. Eu acho que a expressão melhor o humano que mais se assemelha a Deus seria o artista. Você veja, por exemplo, entra numa floresta, que coisa maravilhosa. Quanta variedade, quanta pluralidade. Quando você olha para o céu, não tem nuvem que se repete, né? Você olha para o mar, que coisa mais linda. Então, assim, eu acho que a gente se conectar com essa energia, a gente começa a ser um pouco isso, assim, de produzir coisas novas, independente de onde seja, na ciência, na arte, de co-criar junto com ele, de diversificar esse universo com coisas mais lindas. E o que é que esse universo nos ensina? Você acabou de falar, a floresta, toda a sua diversidade, o céu, né, com as suas nuvens. E eles nos mostram que existe uma interconexão entre tudo isso, uma interdependência, que se um desaparecer, tudo desaparece. Digamos, não tem mais nuvem no céu, não existe mais umidade. A floresta morre. Toda a sua diversidade desaparece, né? E dentro da floresta, se desaparecer um ser daquele, a floresta, boa parte dela desaparece. Se um pássaro, ou uma abelha, ou uma borboleta, né, que faz aquela distribuição, né, do pólen e tudo mais, que depende para a reprodução das plantas, se desaparece um desse, toda essa categoria de plantas desaparece. Aí desaparece outra categoria. Então, está tudo conectado, tudo interdependente. Se um desaparecer, desaparece tudo. Isso nos traz uma lição importantíssima, né? Uma mensagem de que nós também fazemos parte disso aí. E se a gente acabar com a floresta, a gente vai desaparecer também. Nós fazemos parte da natureza, que eu acho que é uma visão muito dos indígenas, né? Que é muito boa, de estar conectado o tempo todo, de não se sentir um ser superior à natureza. Eu acho que essa de você se sentir nivelado com qualquer ser da natureza é muito importante. E também porque se eu sou parte disso, quando eu mato o meu semelhante, eu estou destruindo a natureza. Mato a mim mesmo, né? Estou matando a mim mesmo. Então, se uma pessoa chegar ao ponto de matar o outro, ou de agredir o outro, e ela não percebe que ela está agredindo a si mesma, olha o tamanho do isolamento que nós chegamos, né? De não se perceber no outro, de não conseguir entender que o outro é um irmão em jornada no mesmo processo. A sociologia também nos ensina isso, né? Em outra dimensão, né? O funcionalismo, mostrando que somos todos interdependentes, né?
na sociedade, né? Quando a gente desenvolve diferentes funções, mas um depende do outro, e é isso que mantém a sociedade funcionando, estruturada, né? A gente não pode uma classe eliminar outra classe, isso é inimigo, né? Porque uma é inimigo da outra, quando existe interdependência, né? Eu acho que a crítica, por exemplo, do Karl Marx, aquilo que você falou, talvez esteja bem nesse nível aí, porque você tenta substituir uma coisa ruim com mais do mesmo. Porque se o proletariado toma o poder e o outro é subjugado, continua havendo orgulho do mesmo jeito. Não tem humildade, que é a lição de Jesus, né? Não tem nivelamento. Igualdade. Mesmo que seja, como era a ideia do Marx, né? Provisório até conseguir. O problema é que até conseguir as pessoas tomaram um gostinho pelo poder, né? E não quer largar a mão mais. A gente tem muitas ideias, né? O positivismo fala que a ciência vai conseguir, no final, transformar a sociedade, nossa sociedade positiva, né? Assim como no iluminismo achava-se que o conhecimento, a educação iria transformar a sociedade, no obscurantismo também, né? Aquela sociedade religiosa iria também alcançar o bem-estar da humanidade. Então, essas ilusões, elas têm que cair uma a uma. Todos esses discursos, né? Tem que se transformar em desilusão. Para isso, a gente tem que viver a experiência da direita, a experiência da esquerda, politicamente falando, né? Para a gente ver que tudo é ilusão. Só tem uma saída: a transcendência, a libertação do ego, justamente caracterizado pelo mundo material, pelo reino material, né? Tanto que o reino nosso não é desse mundo. Enquanto a gente achar que a gente está aqui só patinando, justamente. Mas é isso, Eduardo. O bom é que a gente não pudesse parar, né? Mas já são 3 horas de conversa. E foi um prazer para mim. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Para mim foi muito importante. E agradeço a sua generosidade. E acho assim que seu trabalho está de parabéns. Você está fazendo muito bem a muitas pessoas. Obrigado. Eu fico feliz em saber disso. Mas, mais uma vez, digo, né? A gente não faz nada sozinho. O mérito não é meu. É apenas o prazer de estar aqui cumprindo essa função. Mas minha contribuição é apenas uma contribuição. Eu dependo aí de muito, principalmente de vocês, aí que estão doando, né, esses relatos, porque sem o relato não existe o canal. Né? Sem mim, ele pode até existir. Eu posso aqui morrer e alguém assumir a condução. Mas mexe com isso nada. Não, eu sei que tudo tem seu tempo, né? Agora eu quero agradecer também a Thales, seu filho, pela recomendação que ele fez. Estamos aqui conversando por uma sugestão dele, né? Isso. Ele é muito inspirado, ele tem umas tiradas assim. Ele também é médium. Está numa fase parecida com a minha, de relutar um pouquinho com isso, mas com o tempo ele Agora veja que ele já é uma evolução de você, né? Porque ele vai, quando chegar na sua idade, ele vai estar muito mais na frente. Com certeza. Porque ele já começou cedo, né? Ele já te igualou com você, ó. Ele tem a metade da tua idade, mas já está lhe acompanhando. Imagina quando ele chegar lá, né? Vai dar um grande salto. Muito ok, obrigado. Então, obrigado. Fica parabéns, dá um abraço na sua família aí. Diz que eu mandei os parabéns pelo nascimento da criança. Isso é uma bênção de Deus na família. Amém, obrigado. Um abraço também no seu companheiro, né? Não sei o nome dele, mas sei que deve ser uma figura também tão positiva quanto você, porque senão não estaríamos juntos, né? Renato, né? Isso. Um abraço aí para Renato, para todos vocês.